Scrooge fez uma magra refeição na sombria espelunca em que costumava comer. Quando acabou de percorrer os jornais e de tornar a observar a caderneta do banco, entrou em casa para deitar-se. O apartamento em que residia era o mesmo em que vivera seu falecido sócio. Composto de vários compartimentos lúgubres e mal iluminados, fazia parte de um prédio estranho, situado no fundo de um pátio onde estava tão mal colocado que se poderia pensar que ele viera parar ali em sua juventude, brincando de esconde-esconde com outras casas, e depois não encontrou mais seu caminho. Além de tudo isso, era velho e infundia o medo que inspiram as casas abandonadas, pois que ninguém, a não ser Scrooge, ali residia, estando ocupados os outros compartimentos com escritórios comerciais. O pátio era de tal modo escuro que Scrooge, não obstante conhecer de cor todos os seus pormenores, foi obrigado a atravessá-lo a palpadelas. O nevoeiro e o granizo envolviam de tal modo o arcaico e sombrio alpendre que parecia estivesse o gênio do inverno sentado no seu portal, engolfando em lúgubres meditações. Agora, se existe um fato comprovado, é que a aldrava de ferro da porta não apresentava absolutamente nada de particular, a não ser que era bastante grossa. Outro fato indiscutível é que Scrooge estava acostumado a vê-la de manhã e de tarde, desde que morava naquela casa. Cumpre notar igualmente que Scrooge era tão destituído de imaginação como qualquer habitante de Londres, inclusive os membros da municipalidade e os aldermen. É necessário notar também que Scrooge não havia pensado um só instante em Marley, desde a alusão que havia feito, naquela mesma tarde, à morte de seu antigo sócio, verificada 7 anos antes. Isto posto, explique-me, se puderem, como pode acontecer que Scrooge, ao meter a chave na fechadura, viu subitamente diante dele e sem prévia transformação, não uma argola de aldrava, mas o rosto de Marley. Sim, o rosto de Marley, aquele rosto, e não estava, como o resto do pátio, mergulhado nas trevas impenetráveis, mas aureolado de um estranho clarão fosforescente. Sua expressão não era nem ameaçadora nem bravia, e olhava para Scrooge como Marley costumava olhá-lo, com os óculos sobre a testa de espectro. Os cabelos se lhe agitavam de modo estranho, levantados, parecia por um sopro ou uma corrente de ar quente, e seus olhos, embora bem abertos, estavam perfeitamente imóveis. A aparição com aquela tez lívida e o olhar fixo era horrível de se ver. Entretanto, o horror que ela inspirava não procedia propriamente da expressão dos seus traços, mas de uma influência exterior que se exercia de fora e como que a despeito dela mesma. Mas quando, vencida a primeira perturbação, Scrooge examinou fixamente o estranho fenômeno, já não viu, de repente, nada mais o que o simples anel da aldrava. Dizer que ele não se amedrontou e não sentiu interiormente uma impressão extraordinária jamais experimentada até então seria falso. Não obstante, deitou a mão sobre a chave que havia deixado cair, fê-la voltar-se com decisão na fechadura, penetrou no vestíbulo e acendeu a vela. Para dizer verdade, Scrooge teve um momento de hesitação antes de fechar a porta, e começou por examiná-la prudentemente pela parte de trás, como se receasse ver surgir no vestíbulo a ponta da cabeleira de Marley. Mas não havia nada daquele lado, exceto os parafusos e as porcas que fixavam a aldrava. Depois de tal vistoria, Scrooge murmurou: "Ora, tolices!" e tornou a fechar a porta bruscamente.
Aquele ruído propagou-se por toda a casa como um rolar de um trovão. Todos os cômodos dos pavimentos superior, todas as pipas dos negociantes de vinho na adega, embaixo, repetiram aqueles ruídos com sonoridade várias. Mas Scrooge não era um homem que se deixasse amedrontar com ecos. Trancou a porta, atravessou o vestíbulo e subiu a escada calmamente, protegendo a vela. Costumava-se falar algumas vezes das escadas antigas, pelas quais poderiam passar facilmente um carro puxado por 6 cavalos. Pois bem, eu posso afirmar que na escada de Scrooge se teria podido fazer passar um carro grande, e até mesmo pô-lo atravessado com os varais para a parede e a traseira para o lado da balaustrada. Haveria todo o espaço necessário e ainda mais. Foi talvez por essa razão que Scrooge pareceu ver um carro fúnebre subir diante dele na escuridão. Meia dúzia de lampiões teriam sido insuficientes para clarear os enormes baixos da escada. Imaginem agora o que poderia fazer aquela simples velhinha de Scrooge. Completamente despreocupado, Scrooge continuava a subir. A escuridão não custa dinheiro e era por isso que Scrooge gostava da escuridão. Do mesmo modo, antes de fechar a pesada porta do seu apartamento, percorreu todas as dependências para certificar-se de que nada havia de anormal. Ele havia guardado à aparição uma impressão forte o suficiente para justificar esta medida. A sala, o quarto de dormir, o quarto de despejo, tudo conservava seu aspecto habitual. Não havia ninguém debaixo da mesa, ninguém debaixo do sofá, um resquício de lume no fogão, uma xícara e uma colher preparadas sobre a grade de lareira, uma canequinha de remédio. Scrooge sofria de enxaqueca. Ninguém debaixo da cama, ninguém no armário embutido, ninguém no roube de chambre, que pendia encostado à parede numa atitude suspeita. No quarto de despejo não havia senão, como habitualmente, um velho guarda-fogo, sapatos usados, 2 cestas, um penteador cambaio e uma pá de carvão. Completamente tranquilizado, Scrooge fechou a porta, dando a primeira volta à chave, depois a segunda volta, o que não costumava fazer. Posto assim ao abrigo de surpresas, tirou a gravata e enfiou o roupão, calçou as chinelas, pôs o boné de noite e sentou-se diante do fogo para beber sua xícara de remédio. O fogo era bastante fraco e de todo insuficiente para uma noite tão fria. Scrooge foi obrigado a sentar-se bem encostado e a inclinar-se sobre ele para conseguir obter deste insignificante punhado de combustível uma leve sensação de calor. A lareira era antiga, construída outrora por algum antigo comerciante holandês. Era inteiramente revestida de azulejos de faiança, representando cenas da Bíblia. Havia Caíns e Abéis, filhas de faraós e rainhas de Sabá, angélicos mensageiros que desciam do céu sobre nuvens de arminho, Abraãos e Baltazares, apóstolos que se aventuravam no tenebroso oceano em pequeninos batéis. Assim, lá estavam centenas de personagens para ocupar e distrair o pensamento de Scrooge. Entretanto, como a antiga vara do profeta, o rosto de Marley, morto havia 7 anos, vinha sobrepor-se a tudo isto. Se a superfície destes azulejos fosse totalmente branca e dotada da propriedade de representar um fragmento que fosse do pensamento de Scrooge, sobre todos eles estaria estampada uma cópia da cabeça de Marley. "Idiotices", disse Scrooge, levantando-se e pondo-se a passear de um lado para o outro. Depois de ter percorrido o aposento muitas vezes seguidas, voltou a sentar-se.
Como inclinasse a cabeça para trás, seus olhos pousaram casualmente sobre uma campainha já fora de uso, que pendia da parede e que se comunicava, não se sabe por quê, com uma das mansardas da casa. Scrooge ficou tomado do mais vivo espanto e ao mesmo tempo de um indescritível e inexplicável pavor, quando viu mover-se o cordão da campainha, que começou a balançar-se primeiro vagarosamente, quase imperceptível, e em seguida violentamente, ao mesmo tempo em que todas as campainhas da casa entraram a soar ruidosamente. Este tumulto durou aproximadamente meio minuto, quando muito um minuto, mas que pareceu interminável a Scrooge. E as campainhas, do mesmo modo como começaram, também silenciaram ao mesmo tempo. A este alarido infernal sucedeu um barulho metálico, oriundo das profundezas da casa, como se alguém no interior da adega arrastasse pesadas correntes. Então Scrooge lembrou-se de ter ouvido dizer que, nas casas mal assombradas, os duendes arrastam sempre grossas cadeias atrás de si. A porta da adega abriu-se violentamente, e o intrépido fez-se ouvir mais vivo no rés do chão, depois na escada e aproximando-se cada vez mais. Dirigiu-se em linha reta para a porta do apartamento. "Idiotices", disse Scrooge. "Não acredito nisso, não." Mas imediatamente mudou de cor, quando, sem deter-se num só instante, o misterioso visitante atravessou a porta maciça e apresentou-se diante dele. À sua entrada, o fogo bruxuleante lançou uma derradeira labareda, que pareceu gritar: "Eu o reconheço! É o espectro de Marley!" E apagou-se. Era a mesma fisionomia, absolutamente a mesma. Marley tendo na cabeça a mesma peruca, vestindo o mesmo colete, as calças justas e a botina que usava habitualmente. O couro das botas, o topete e o rabicho da peruca arrepiavam-se, e as abas de sua casaca balançavam. Cingia-lhe o corpo a longa corrente que trazia e que serpenteava atrás dele como uma cauda. Scrooge, que a examinava atentamente, viu que era formada de cofres fortes, de chaves, de cadeados, de registros e de pesadas bolsas de aço. Como o corpo do espectro era transparente, Scrooge pôde observar, através de seu colete, os 2 botões pregados no corpo do casaco pela parte de trás. Scrooge ouvira dizer por mais de uma vez que Marley não tinha entranhas, mas até então ele jamais pudera acreditar. Não, mesmo agora Scrooge não podia acreditar em semelhante coisa. Não lhe importava ver diante de si aquele fantasma, que seu olhar atravessava como se fora de vidro. Não lhe importava sentir o olhar glacial dos seus olhos mortos, nem reparar no próprio tecido de que era feito o lenço que lhe envolvia a cabeça e o queixo, minúcias que não lhe haviam chamado a atenção nos primeiros movimentos. Não, Scrooge continuava incrédulo. Ele lutava contra os próprios sentidos. "Pois bem", disse Scrooge frio e mordaz como de costume, "que quer de mim?" "Muita coisa." Já não podia ver a menor dúvida. Era exatamente a voz de Marley. "Quem é você?" perguntou Scrooge. "Pergunte antes quem eu era." "Então, quem era você?" tornou a perguntar Scrooge, levando a voz. "Para ser um espectro, acho muito real. Em vida fui Jacob Marley, teu sócio." "Pode, sim. Pode sentar-se?" perguntou Scrooge, olhando com um ar de dúvida. "Posso."
Então sente-se. Scrooge havia feito esta pergunta porque duvidava de que um ser assim tão transparente pudesse acaso tomar um assento, o que obrigaria seu visitante, no caso de impossibilidade, a uma explicação bastante embaraçosa. O fantasma, porém, sentou-se do outro lado da lareira com a maior naturalidade do mundo. "Não acreditas em mim?" perguntou ele. "É claro que não", respondeu Scrooge. "Que provas deseja da realidade da minha presença, fora do testemunho dos teus sentidos?" "Nem sei." "Por que duvida dos teus sentidos?" "Pela simples razão", respondeu Scrooge, "de que não precisa muita coisa para perturbá-los. Não precisa mais do que uma ligeira indisposição de estômago, que pode provar que, afinal de contas, tudo isto não passa de uma bisteca mal digerida, uma colher de mostarda, um naco de queijo ou uma batata mal cozida. Quem quer que seja, você cheira mais a cerveja que é defunto." Scrooge não costumava de modo algum fazer gracejo, e, especialmente neste momento, não lhe apeteciam pilhérias. Para dizer a verdade, se se mostrava espirituoso, era mais para enganar a si próprio e dissipar o seu pavor, pois a voz do espectro apavorava até o mais íntimo recesso do seu ser. Contemplar em silêncio estes olhos fixos e vítreos era para Scrooge uma provação acima de suas forças. O que lhe parecia igualmente horrível era a atmosfera infernal que envolvia o fantasma. Scrooge não podia senti-la por si próprio, mas reconhecia claramente a sua presença porque, muito embora o espectro se conservasse imóvel, sua cabeleira, as bolas de suas botas e as abas do seu casaco não paravam de agitar-se como se fossem movidas pelo cálido sopro de uma fornalha. "E está vendo este palito?" disse Scrooge, voltando vivamente à carga, pela mesma razão exposta e para desviar de sobre si, ainda que fosse por apenas um segundo, o olhar vítreo da aparição. "Vejo", respondeu o fantasma. "Mas você não está olhando para ele", observou Scrooge. "Mas estou vendo", disse o fantasma. "Pois bem", continuou Scrooge, "basta que eu engula para ser perseguido, até o fim dos meus dias, por uma legião de espíritos imaginários, todos nascidos do meu estômago. Tolices, posso afirmar-lhe, tudo tolices." A estas palavras o fantasma soltou um tremendo urro e agitou-se com tal violência as suas cadeias, fazendo um barulho tão sinistro e pavoroso que Scrooge foi obrigado a agarrar-se na poltrona para não desmaiar. Mas seu espanto recrudesceu ainda mais quando o fantasma, retirando o lenço que o envolvia a cabeça, como se o sufocasse o calor, deixou cair sobre o peito o maxilar inferior. Scrooge lançou-se de joelhos, escondendo o rosto entre as mãos. "Misericórdia!" exclamou ele. "Ó pavorosa aparição, por que vem me atormentar?" "Miserável criatura, tão apegada aos bens da terra, acreditas em mim agora?" "Sim", balbuciou Scrooge. "Creio, eu sou obrigado a crer." "Mas por que vagam os espíritos sobre a terra e que me vêm eles a perturbar?" "Deus exige de cada homem", respondeu o espectro, "que o espírito que o anima se consubstancie com as almas de seus semelhantes no decurso de sua longa viagem pela vida. Assim, pois, aquele que viver só para si durante a existência é condenado a viver errante pelo espaço após a morte. Ó miserável destino! Para assistir, já agora impotente, a todas as coisas em que durante a vida poderia ter tomado parte para a sua felicidade e a de seu próximo,
Novamente o espectro deu um grito, e ao mesmo tempo que agitava as cadeias e retorcia as mãos transparentes. Você está acorrentado, disse Scrooge com a voz trêmula. Diga-me por quê. Estou acorrentado com as cadeias que forjei para mim mesmo durante a vida. Forjei-a elo por elo, palmo a palmo. Trago agora, por minha livre vontade, e é de livre vontade que a tenho usado. E estás estranhando o modelo? Scrooge tremia cada vez mais. Desejas saber, prosseguiu o fantasma, o peso e o comprimento da cadeia que trazes em torno de tua cintura? Há 7 anos, precisamente numa noite de Natal, ela era tão comprida e tão pesada quanto esta. Desde então, tens trabalhado muito nela. Neste momento é uma corrente de considerável dimensão. Scrooge deitou um olhar febril para o assoalho, como se já se visse enlaçado por 50 ou 60 metros de corrente de ferro, mas nada viu. Jacob, disse ele com a voz suplicante, meu velho Jacob Marley, diga-me ainda uma coisa. Dê-me um pouco de conforto, um pouco de esperança. Já não posso confortar ninguém, respondeu o fantasma. O consolo e a esperança vêm de outra fonte, Ebenezer Scrooge. São trazidos por outros mensageiros e para outros homens, não para ti. Além do mais, não posso conversar tanto quanto eu desejara. O que me é permitido dizer-te ainda é pouca coisa, pois não tenho permissão para descansar, nem para deter-me, nem para demorar-me onde quer que seja. Noutros tempos, meu espírito não saía jamais do nosso escritório. Estás me compreendendo? Nunca durante a minha vida meu espírito se resolveu a afastar-se dos estreitos limites do nosso covil de negociatas. Eis porque tenho diante de mim tantas e penosas viagens. Scrooge tinha o hábito de meter as mãos no bolso quando refletia, e foi assim que, enquanto meditava sobre as últimas palavras do fantasma, dirigiu-lhe a palavra, mas sem erguer os olhos e sempre ajoelhado. É preciso que você tenha sido bem lento, Jacob, observou ele com voz e tom de transparência, o homem de negócios e ao mesmo tempo humilde e obsequioso. Bem lento, repetiu o espectro. Você morreu há 7 anos, disse Scrooge pensativo. E todo esse tempo perambulando? Todo o tempo? Todo o tempo, disse o espectro, sem repouso e sem trégua, com a eterna tortura do remorso. Viaja com rapidez? Perguntou Scrooge. Nas asas do vento. Você deve ter percorrido muitos países durante estes 7 anos, disse Scrooge. A estas palavras, o espectro deu ainda um grito e sacudiu suas correntes com tal fragor que cortou ruidosamente o profundo e gélido silêncio da noite. Oh, um desgraçado prisioneiro, acorrentado e carregado de ferros! Exclamou o fantasma, por ter ouvidado que todo homem deve associar-se à grande obra da humanidade, prescrita pelo Onipotente, e perturbar o progresso. Por não saber que uma alma verdadeiramente cristã, que trabalha generosamente dentro de sua esfera, por muito pequena que seja, sempre achará que sua vida mortal é demasiado breve para realizar todo o bem que ela vê por fazer-se em redor de si.
por não saber que uma eternidade de lágrimas não pode vir reparar uma vida mal vivida. Pois bem, era assim que eu vivia. Era assim que eu vivia. Entretanto, Jacob, balbuciou Scrooge, que começava a tomar para si mesmo as palavras do espectro. Você foi sempre um excelente homem de negócios. Os negócios, gemeu o fantasma retorcendo as mãos. A humanidade, o bem comum, a indulgência, a caridade, a misericórdia, a benevolência, esses deviam ter sido meus negócios. O espectro ergueu suas cadeias com a extremidade do braço, como se visse nelas a causa de seu inútil desespero, deixando-a em seguida cair pesadamente ao chão. Quando chega esta época do ano, prosseguiu ele, meus sofrimentos redobram. Por que fui eu tão insensato para ter passado no meio da multidão dos meus semelhantes, sempre com os olhos voltados para o chão, sem jamais erguê-los para aquela bendita estrela que um dia conduziu os magos para uma pobre choupana? Não haveria outras pobres choupanas aonde a luz me pudesse ter guiado a mim também? E Scrooge tremia como vara verde, ouvindo o espectro falar daquele modo. Ouve-me! Gritou o fantasma. Meus minutos são contados. Estou ouvindo, disse Scrooge. Mas tenha pena de mim. Eu lhe peço, Jacob, não faça muitos rodeios. Seria difícil dizer por que é que estou aparecendo diante de ti sob forma visível. Aliás, por mais de uma vez já me sentei a teu lado invisivelmente. Esta revelação foi assustadora. Scrooge, estremecendo, enxugou a testa banhada de suor. Mas não é esse o meu maior suplício, continuou o espectro. Vim esta noite para avisar-te de que ainda te resta uma esperança, uma oportunidade de escapar a um destino semelhante ao meu. É uma esperança, uma oportunidade que eu venho trazer-te, Ebenezer. Oh, 1000 vezes obrigado, exclamou Scrooge. Você foi sempre um bom amigo para mim. Vai ser visitado por mais 3 espíritos, continuou o fantasma. O semblante de Scrooge tornou-se tão lívido como a do próprio espectro. É essa então a esperança ou a oportunidade de que você me falou, Jacob? Perguntou ele com a voz débil. Exatamente. Eu preferia que isso não acontecesse. Se não receberes a visita deles, podes perder a esperança de escapar a um destino igual ao meu. Aguarda a visita do primeiro espírito amanhã ao bater de 1 hora. Não seria melhor que viessem todos juntos para acabar mais depressa com isso? Sugeriu Scrooge. O segundo aparecerá na noite seguinte, à mesma hora, e o terceiro na outra noite, ao bater da última badalada da meia-noite. Não esperes tornar a ver-me, e não te esqueças, no teu próprio interesse, de conservar a lembrança de tudo que se passou entre nós. Dito isto, o espectro apanhou seu lenço sobre a mesa e o amarrou como antes, em torno da cabeça. Scrooge só o notou quando ouviu o seco estalido que produziram os 2 maxilares ao se encontrarem. Arriscando um olho, viu o seu visitante sobrenatural em pé diante dele, ereto, as cadeias enroladas no braço. A aparição afastou-se de costas e, à medida que se distanciava, a janela abria-se, progressivamente até que,
Quando o espectro a alcançou, ela estava completamente aberta. O espectro fez sinal a Scrooge que se aproximasse. Quando estiveram apenas a 2 passos um do outro, o espectro ergueu o braço. Scrooge deteve-se. Menos para obedecer ao fantasma do que por um sentimento de surpresa e de medo, pois que, simultaneamente ao gesto do fantasma, começava a ouvir estranhos e confusos ruídos por toda a casa, vozes plangentes que se misturavam umas às outras, onde se confundiam remorsos e desesperos. Após ter escutado um instante, o espectro passou pela janela, juntou-se ao fúnebre cortejo e desapareceu na gélida escuridão. E Scrooge, tomado de incoercível curiosidade, chegou à janela e então presenciou um estranho espetáculo. Continua.